Aleluia, Jesus. Quero te levar na igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. E dizer que não falta-me palavras, na verdade, para expressar a minha tão imensa alegria por estar aqui. Mas por quê? Essa imensa alegria por estar aqui. Porque em nenhum momento da minha vida eu pensei que eu estivesse tão longe da minha terra. Aleluia, glória a Deus. Eu venho lá de Bem Bom, Bahia, em sertão seco, onde tem a terra seca, em Bem Bom, Bahia. E Deus então agiu numa situação tão maravilhosa e nos trouxe até aqui. Eita! Mais gostoso que Deus me trouxe com os meus filhos. Aleluia. E no meu entendimento era só eu sozinha. Mas Deus me trouxe. Aleluia. Eu vim escoltada. Aleluia. De lá de Bem Bom até aqui. Na verdade, meu pastor, eu acredito que o Bem Bom, na verdade, é aqui, viu? Porque é um negócio. Não foi tão bom assim, não. Mas vamos ler a palavra do Senhor aqui em 2 Samuel 9. Aleluia, Jesus. Estou sem óculos. Também estou pedindo pastor. Mas nós vamos tateando aqui. Aleluia, que diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de benevolência e de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Eita Jesus! Grande Deus de maravilha, Deus de glória. Aleluia. Vamos sentar, igreja. Aleluia. Eu quero aproveitar essa palavra para contar durante esses 2 minutinhos. Pastor, me avisa quando pode parar. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que Deus é aquele que muda a história, muda a situação. Deus é aquele que muda totalmente o contexto. Deus é aquele que chega no momento, na hora certa. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz aqui que havia um certo homem por nome de Mefibosete. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que Davi e Jonatas eram grandes amigos. Eles tinham uma grande amizade. E diz a palavra do Senhor que então houve-se uma guerra. A Babá pegou Mefibosete. Ele caiu e quebrou-se os seus tornozelos. Então ele ficou aleijado. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que levaram Mefibosete para uma terra chamada Lodebar. Terra de sofrimento, terra de angústia, terra de desprezo. Aleluia, glória a Deus. E quantas vezes na minha vida eu disse: Senhor, lembra-me bem como é Lodebar. Porque somente o Senhor viu a tristeza. Aleluia. O Senhor me levou para o Bem Bom em 2002. Eu fiquei lá durante uns 10 anos. E depois Deus me levou para Araçatuba. Fiquei em Araçatuba 7 anos. E depois Deus me levou para São Paulo. Mais 1 ano e meio. E em São Paulo Deus falou para mim assim: prepara-te, porque vou eu te levar de volta. Eu entendi que Deus estava me levando para o Bem Bom de volta. E eu disse: Senhor, para lá não, Senhor. Porque para mim Bem Bom foi Lodebar. Para mim Bem Bom foi terra de sofrimento, Senhor. Mas havia um propósito de Deus para mim estar naquele lugar. Senão hoje eu não estaria aqui. Aleluia. Aleluia. Eita. O rei se lembrou. Glória. O rei se lembrou que havia feito uma promessa
casa de Saul, porque já haviam morrido todos haviam morrido na guerra. E diz a palavra do Senhor que ele diz: então eu vou mandar chamar Ziba. E Ziba, então me diga aí, tem alguém na casa de Saul para que possa ser honrado? E Deus então traz em memória, aleluia. E eles então dizem: tem sim, tem Mefibosete lá, ele é aleijado, quase dizendo, ele não serve para nada, ele não presta para nada, é um aleijado. Estava sobre a nossa fé. Pode ser que muitos te olhem, aleluia, com desprezo. Aonde está chegando a minha voz? Você que está em casa ouvindo, aleluia, pode até ser que você seja desprezado, pode até ser que as pessoas te olhem com indiferença. Meu Deus! Mas a coisa é certa, existe um momento em que sobre a Anderebenéia, existe um momento em que o Senhor se lembra, não que ele tenha se esquecido, mas existe um momento em que Deus se lembra da promessa e manda te chamar. Eita! Mefibosete então pensava: meu Deus, o que o rei quer comigo? Porque ele estava lá no meio da solidão, no meio da angústia, passando por necessidades. Aleluia! E ele então ficou assustado, com medo. Mas o Senhor tem sempre, aleluia, o melhor. O melhor ele já nos deu, que foi seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Mas o Senhor sempre tem algo para as nossas vidas. É verdade, meu Deus. Eu quero dizer para vocês aqui rapidinho, contar um dos testemunhos grandes que aconteceu na minha vida e por que eu não queria voltar para o bem-bom. Eu falei para o meu pastor Duarte o seguinte: pastor, põe a fé na panela. Não foi, pastor? Coloca a fé na panela. Coloca a fé na panela, como assim? Certo dia, em 2002, quando eu cheguei em bem-bom, foi muito difícil para mim, irmãos. Não foi fácil. Aleluia, que bom que não foi fácil. Mas, irmãos, o que aconteceu naquele tempo? Em 2003, quando eu estava lá no Bebom, Deus me deu grandes bênçãos. Deus me deu 7 jovens para cuidar. Em menos de um ano, 40. Deus me deu 7 crianças para cuidar. Em pouco tempo, 120. Mas tudo tem um preço. Aleluia. Igreja, eu vou falar aqui rapidinho. Por que eu disse a fé na panela? Eu passei um período de fome naquele Bebom. Eu passei um período de fome naquela terra. Fome que eu digo é fome mesmo. Quando me dava fome, eu bebia água. Eu bebia água e eu tinha minha filha, que hoje está lá no Bebom, de 27 anos, na época ela tinha 6 anos. E eu ficava, aleluia, bebendo água quando eu sentia fome. Igreja, não era porque não tinha água, manteiga para passar no pão, não tinha, não é isso, não tinha nada. Naquele dia não tinha nada, nem um sal para botar na água para fazer pelo menos um caldo. Não tinha nada. E outra coisa, igreja, eu não contava para ninguém. O dirigente da igreja, ele não sabia. As irmãs não sabiam. Eu dirigia trabalho de círculo de oração, trabalho de oração de libertação. Deus bradava na terra. E quando as irmãs me viam chorando, as irmãs diziam que eu estava chorando na presença. Mas não era. A bendita da vizinha achava de fazer sopa, a comida, bem na hora do culto. Então eu sentia fome e a minha barriga começava a doer e eu começava a chorar e eu não podia abandonar aquele trabalho. Eu não podia, mas a vontade realmente era muitas vezes de falar assim: não vou mais. Aleluia. E nesse dia eu não tinha nada. Era uma casinha de barro, simples, simples, simples. Eu vou dizer para vocês, eu sei o que é viver na miséria. Mas irmão, diga isso, sei. Eu sei o que Mefibosete sentia lá onde ele estava em Lodebar. Aleluia. Era uma casinha simplesinha de barro, bem pequenininha. Do lado era um lixão para quem quisesse jogar. E eu morava ali. Mas teve um dia que eu olhei e não tinha nada para me pôr na panela, como eu disse. E eu falei assim: Senhor, fez o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus, Senhor amado, eu vou colocar minha fé na panela, porque eu tenho certeza que o Senhor
Aleluia. O que eu fiz? Eita Eu glória. peguei as lenhas, coloquei de trás da porta, porque para mim seria até vergonhoso. Mas eu peguei e coloquei de trás da porta, irmã. E aí o que eu fiz? Eu botei as lenhas, botei uma água na panela, enchi a panela de água. Eu falei, Senhor, eu vou colocar a minha fé aqui dentro, porque o Deus de Abraão ele vai preparar. A minha filha de 6 anos dizia assim, mãe, vamos embora para São Paulo, porque lá tem Danone. E eu dizia, oh minha filha, mãe não pode sair daqui. E ela sempre me chamava, dizia, mãe, vamos para São Paulo. E eu dizia, eu não posso. E naquele dia a Bianca foi almoçar na casa de uma irmãzinha, que sempre nos ajudou. E aí, igreja, eu botei a panela no fogo, botei a água e deixei cozinhar. Eu estava lá esperando, irmã Neide, que Deus enviasse pelo menos um punhadinho de arroz para me pôr naquela panela. E eu fiz o quê? Eu fiquei ali. Secava a água, eu botava mais. Secava, eu botava. Esperando, raçunhana. Arabá, laxemanai, ficam curemaná. Ah, Jesus. Aleluia. Eu fiquei aguardando aquele momento ali, esperando chegar, pastor. Mas não chegou no mesmo dia, 3 dias. Aleluia. Eu ia para as orações. Até que uma jovem, a primeira jovem que eu ganhei para Jesus lá em Bem-Bom, logo assim que eu cheguei, ela chegou em casa e ela viu que aquela panela estava ferventando, porque toda vez que a água secava, botava mais água na expectativa de chegar. E aí ela pegou e falou assim, a irmã Dora está cozinhando uma coisa boa, porque na hora que eu chego a irmã não para de pôr água. Irmãos, água tem cheiro? Não. Se você colocar mais nada água para fazer o leite das crianças, sente o cheiro da água? Não tem. Mas eu não sei porque ela disse que estava cozinhando uma coisa boa. E eu falei, estou cozinhando a minha fé. A minha fé está dentro dessa panela. Ela disse, como assim, irmã? Eu não tenho nada para pôr nessa panela, mas eu vou ter a minha fé. Ela achou pouco, ela pegou e destampou. E olhou e disse, oh meu Deus. E saiu, foi embora com a irmã dela. E ela também não tinha o hábito de sair contando nada. Então ela ficou lá quietinha, aguardando para ela. E eu fiz o quê? Eu aguardei os 3 dias. Fui para a igreja, chorei lá com fome. Eu achava uma bênção quando meus irmãos me diziam, irmã, agora toma aqui um café. Aleluia, eu tomava um monte de café para encher uma barriga de café. Irmão, depois de 3 dias, eu estava em casa, já sem força. Eu já nem saía mais de casa. E aí, naquele dia, eu vi quando os jovens chegaram em casa, com sacolas e sacolas e sacolas, e muitas coisas. E aquela irmãzinha disse assim para mim, ela falou assim, irmã Dora, minha mãe e minha avó compraram de fato e decidiram dividir com a senhora. Se uma desse 15 arroz, outra dava 15 açúcar. E assim foi. Mas igreja, aleluia. Aleluia. Aqui da igreja, Aleluia. Deus mandou Aleluia. no meio daquela compra. Aleluia. Que aquilo ali me quebrou. Me diga aí, irmãos, o que vocês acham que Deus mandou no meio daquela compra? Meu Deus, não faço nem ideia. A minha Jesus. filha estava pedindo. Danone. Deus mandou. Jesus. E quando eles Aleluia. da sacola, que por final tiraram o Danone e botaram em cima da mesa, eu não me contive. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor ele cuida de todos os detalhes da tua vida. Não importa se alguém quis te humilhar, não importa se na hora que você quis uma palavra, amiga, você não encontrou. Não tem problema se no momento da tua angústia, no momento que você precisava pagar aquela dívida e não achou que te desse um centavo. Não se preocupe, porque o Senhor ele é aquele que chega na hora, no momento certo. Aleluia. Ele chega quando ninguém mais consegue chegar. Glória. Aleluia. Quem imagina
filha, aleluia, é minha neta. Grandarama, E sim. vamos todos, aleluia, dizer que verdadeiramente eu sou Glória. aleluia. O segredo é não murmurar. O segredo é não reclamar. O segredo é aguentar firme. Aguenta firme, aleluia. Porque o Senhor vem e vai te socorrer. No momento certo, Ele chega e muda a história. Aleluia. Pastor, eu não vi o tempo, pastor. Eu não olhei o tempo que comecei e o tempo que eu terminei. Se já tiver dado horário, me diga. Aleluia. O que eu quero dizer, igreja? Falta 4 minutos. Oh, glória. Nesses 4 minutos, eu quero dizer que estou tremendamente feliz com Deus. Aleluia, por Ele ter me trazido para cá. Não estava no meu plano. Jamais eu imaginava que um dia eu estaria em Santa Helena de Goiás. Nunca na minha vida. Aleluia. E eu quero aproveitar esses dias que eu estiver aqui. Aleluia, para glorificar a Deus com os irmãos. O pastor falou assim, tem pouquinha gente, é pouquinho, irmãos. Mas sabe o que eu me lembrei? Não lembro que ano foi, mas eu sei que Deus me levou para São Paulo e nós começamos a congregar na Madureira. Na Madureira, a igreja que nós estávamos, lotada, repleta. E eu falei assim, aqui já está preparada, a igreja está pronta. E Deus então nos levou, eu e os meus 2 filhos novamente, nos levou para lá. Uma igreja, a metade aqui, ó, a metade aqui. Era o pastor, a esposa, uma menininha, que era a filha dele, o filho e a mãe. E eu sei que tá uma bênção. Eu falei, Jesus, eu queria estar aqui agora, porque o Senhor encheu. O Senhor foi mudando. Aleluia. O dono da seara, Ele se responsabiliza, porque é dele. E eu disse assim, viu, pastor, agora há pouco, na hora que eu estava no coração, eu disse assim, Senhor, eu quero ver crianças aqui, Senhor, manda criança. E aí quando eu olhei, ó, ele estava ali, ó, assim, poxa, Jesus, que coisa boa, o Senhor já mudou. Então, irmãos, vamos apenas aguardar que as sementes estão nas nossas mãos. Não são poucas sementes, são muitas. Aleluia. Então vamos semear. E no tempo certo o Senhor vai trazer. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que semeia a preciosa semente, chorando e gemendo, vai trazer de volta com seus irmãos. Então o que eu montei aqui foi apenas Aleluia. doce. Aleluia. Que Deus fez. Irmãos, engrandeça o Senhor com estas palmas maravilhosas pelas obras gloriosas na vida desta serva e dos filhos. Aleluia.